que a paz do Cristo seja conosco hoje e sempre, e dando continuidade ao projeto Sementes de Luz do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, CEPAC de Lusiânia, vamos lançar uma semente com base em um texto a que me foi proposto, que é um texto de André Luiz, que está no livro Conduta Espírita, pelo médium Valdo Vieira, e esse texto tem o título Perante a Pátria. Para contextualizar essa mensagem, o texto faz referência à célebre frase de Jesus em que ele nos diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos então remontar a essa passagem que está no Evangelho de Marcos, Mateus e também no Evangelho de Lucas, em que eles nos contam que os fariseus armaram então uma espécie de armadilha para fazer com que Jesus dissesse algo que o condenasse. Então, eles assim iniciam a narrativa. Os fariseus decidiram surpreender Jesus com suas palavras e disseram: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja. Dizei-nos, pois, o vosso conselho sobre isto. É permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me então uma moeda. Jesus então lhes disse: De quem é esta imagem na inscrição? E eles disseram: César. Jesus então os disse: Respondeu: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa mesma referência à frase dai a César o que é de César também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 5, na codificação de Allan Kardec. E esse capítulo tem o título Amar o próximo como a ti mesmo. Ora, o que tem então relação, o que tem a ver essa frase dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, com esse princípio geral do Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo? É que, como sabemos dos ensinos de Jesus, ele sempre nos tem um princípio geral. Assim também, esta máxima, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ela não deve ser entendida de uma forma restritiva ou absoluta, como nos diz Allan Kardec. Não, é um princípio geral e resume de forma prática e usual aquela circunstância que nos diz agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Então, fazer aos outros apenas aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Assim também no campo da cidadania, a necessidade de respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que os seus próprios direitos sejam respeitados. Então, no campo da cidadania, o que é, em efeitos práticos, o dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ora, seguir as leis, pagar os tributos, votar de forma consciente, exigir dos representantes do poder e agir de acordo ou coerência com aquilo que exigimos dos representantes de poder. Mas essa máxima, ela não é apenas no campo da cidadania. Agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco, isso é consequência também dessa mesma máxima. E nós devemos levar a afinco, tanto no campo da família, nas relações sociais, na sociedade, no trabalho, lembrando que toda ocupação útil é trabalho,
no trânsito, seguindo as leis de trânsito. Então, esse princípio, essa máxima se estende em numerosas circunstâncias e vários espectros e campos da nossa existência. Então, nesse texto, perante a pátria, recomenda-se a nós ser útil e reconhecido à nação e assim cumprir rigorosamente os deveres que lhe tocam na vida de cidadão, prestigiar também a justiça do mundo, mas não nos esqueçamos nunca da incorruptibilidade da justiça divina, respeito à justiça humana, mas sem nos esquecer que a justiça divina, essa sim é infalível. Cooperar com os poderes constituídos, e isso se reflete à busca de uma harmonia, de uma convivência harmônica em sociedade com o nosso próximo, levando em consideração esse sentimento de que somos todos irmãos e somos todos filhos de Deus. Diante das leis divinas, diz André Luiz, somos juízes de nós mesmos. Lembrando então que onde está gravada a lei de Deus, está na consciência. Portanto, a consciência tranquila do dever cumprido, dos deveres a serem cumpridos no campo da cidadania, na família, nas relações sociais, em sociedade, onde quer que estejamos. A pátria, diz André Luiz, é o ar e o pão, o templo e a escola, o lar e o seio de mãe, ou seja, a nossa pátria, a nossa nação, é de onde extraímos o nosso sustento material, é onde temos as condições para aprender, para crescermos, para evoluirmos, né? Então, que possamos aproveitar o lugar em que estamos, seja ele qual for, para o aprendizado, para as experiências necessárias do crescer e do evoluir. Essas são algumas considerações sobre esse texto perante a pátria, e não por acaso consta no capítulo que se refere ao amar ao próximo como a ti mesmo. Façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, e onde quer que estejamos, que façamos a nossa parte, que façamos o nosso melhor. Temos as nossas obrigações terrenas, as obrigações materiais, por estarmos aqui encarnados nessa oportunidade de experiência material e terrena, mas não nos esqueçamos dos nossos compromissos perante Deus, que é o nosso compromisso de espiritualização, de autoconhecimento, de crescermos e evoluirmos. E assim é o que se infere dessa máxima: dai a César o que é de César. Ah, mas a Deus, esse sim, dê a Deus o que é de Deus. Dê a nossa vida, o nosso foco, a nossa dedicação, nosso empenho, porque Jesus também nos disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Que possamos depositar toda a nossa expectativa, todo o nosso empenho e amor para a busca de nos tornarmos criaturas melhores. Mas ainda temos sim as nossas obrigações, o nosso pagar boletos, pagar impostos, cumprir as exigências sociais, e assim devemos agir com equilíbrio entre as coisas terrenas e as coisas de Deus. Que Deus nos inspire, dê sabedoria para que aprendamos a caminhar nessa experiência material, fazendo a nossa parte, fazendo o nosso melhor nas coisas terrenas e nas coisas de Deus. Que a paz permaneça em nosso lar e em nossos corações. Que assim seja.